Olá, e aí, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Meu nome é Júlia, mas pode me chamar de Gil, e este aqui é o meu canal. Aqui neste canal nós falamos de linguagens, educação, crianças, desenvolvimento e tudo que envolve essas coisas. Então, se você quiser bater mais papos sobre esses assuntos, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo com mais pessoas que gostem. E é isso aí, tá bom? Bom, pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre o assunto memorização. Memorizar é ruim? Fazer a criança memorizar algumas informações é uma coisa ruim? Hoje em dia a gente vê nos cursos de licenciatura muitos professores, muitos livros didáticos falando: memorizar não é preciso, para que fazer a criança memorizar as coisas? Hoje em dia você tem como consultar, tem a internet. Mas será que a memorização ela é boa só para você reter aquela informação? Bom, a verdade é que não. A memorização tem vários benefícios. E aqui neste vídeo eu quero te dizer o quanto é bom a gente tanto memorizar informações, quanto fazer com que as crianças memorizem também. É claro que a memorização, você memorizar informações, não deve ser feita de uma forma vazia. A criança precisa ser ensinada, ela precisa entender por que ela está memorizando aquilo ali. Tem que fazer um sentido para ela, mas memorizar é algo muito bom. Então, gente, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de ir à igreja, se você tem uma religião, seja ela qual for, que você leva os seus filhos a algum lugar junto com você para aprender dessa religião. Se a sua religião tem um livro, por exemplo, para os cristãos esse livro é a Bíblia, Um livro que vai guiar as ações da pessoa que segue aquela religião, você pode fazer com que os seus filhos, por exemplo, memorizem versículos da Bíblia. Essa memorização, fazer com que eles memorizem, não pode ser de uma forma bruta, não pode ser uma obrigação, sabe? Você é obrigado a memorizar isso aqui. Não, mas pode ser de uma forma leve e divertida, com desafios, por exemplo. Olha, vamos ver quem consegue memorizar até sexta-feira e a mamãe também vai memorizar, o papai também vai memorizar. E quem conseguir falar o máximo de versículos memorizados vai levar um prêmio, ou a comida preferida dessa pessoa vai ser feita no domingo, vamos supor. Pode ser uma coisa divertida, uma coisa leve, mas por quê? Porque, por exemplo, se a criança memoriza os versículos, ela vai se lembrar desses versículos quando ela tiver certos comportamentos. Porque aquilo que está na nossa cabeça molda as nossas ações. Então, quanto mais coisa boa tem na sua cabeça memorizada, melhor serão as suas ações. Isso é o que acontece com a criança. Essa questão dos versículos é somente um exemplo, mas tudo pode ser memorizado. Matérias da escola, quando memorizadas, por exemplo, podem surtir ótimo efeito. É claro que na matemática, por exemplo, você não vai conseguir memorizar tudo. Mas se a criança, por exemplo, está aprendendo a fazer as 4 operações básicas, que são divisão, multiplicação, soma e subtração. Se ela está aprendendo essas 4 operações, você pode ajudá-la a memorizar o sinal de cada uma. Você pode, por exemplo, construir com ela um quadrinho, com os sinais para ela colar no espelho do quarto, no guarda-roupa. E todos os dias você fala com ela: vai lá no seu guarda-roupa, no seu espelho e volta aqui e fala para mim o que você memorizou, o que você se lembra, como que é o sinal tal, como que é o sinal da multiplicação. Ah, mamãe, é o X, ah, tia, é o X. Por quê? Porque memorizar certas informações faz com que ela consiga entender o conteúdo como um todo. Da mesma forma, a literatura. A literatura, não tem como a pessoa memorizar um livro inteiro, mas ela pode memorizar o nome de alguns personagens, se são vilões, ou se são bonzinhos, se são as vítimas, ou se são as pessoas que estão ali na história somente completando, como personagens secundários. Então, assim, não é que você vai fazer com que a pessoa memorize tudo, com que a criança memorize tudo, mas algumas informações são boas para ela memorizar e entender o todo. Então, a memorização é um caminho muito bom para a apreensão de vários conteúdos. Eu me lembro, por exemplo, de que quando eu era criança, eu memorizei os países que fazem fronteira com o Brasil, lá no 4º ano, e eu me lembro até hoje. Que era Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Eu memorizei todos eles no 4º ano, porque eu estava aprendendo sobre isso na escola e a minha professora falou que ia perguntar alguns deles na prova. E como eu não sabia qual que ela ia perguntar, eu memorizei todos. Porque eu pensei, qualquer um que ela perguntar, se é ou não fronteira com o Brasil, eu vou saber. Só que isso foi muito bom pra mim.
Porque agora, quando eu leio uma reportagem, quando eu leio alguma informação sobre o Brasil, eu já sei o que faz sentido ou não algum país está sofrendo de parecido, ou o Brasil está sofrendo em relação àquele país de parecido. Por quê? Porque ele faz fronteira, então está muito perto do nosso país, né? Então, assim, é muito bacana quando você sabe algumas informações, porque elas te ajudam a entender um conteúdo. E entender um texto, gente, eu sempre falo isso com os meus alunos, não é só você ler aquele texto, você tem que ter informações prévias. Todo texto, para você entender, você tem que ter um conhecimento de mundo. Então, quanto mais informação você tem na sua cabeça, melhor você vai entender qualquer tipo de texto. Por isso a memorização é tão boa. Além disso, dependendo do que você memorizar, essas informações podem te ajudar a desenvolver outras coisas. Por exemplo, se você memoriza um poema, você pode trabalhar a sua oratória. Você declamar este poema trabalha a sua oratória no sentido completo. Tanto a sua fala, a sua dicção, quanto a sua expressão corporal, né? As suas emoções, as emoções que você passa no seu rosto. Então, assim, dependendo da informação que você memorizar e do sentido que você dá a ela trabalha várias partes do seu corpo. E também, memorizar é o exercício do cérebro. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais você memoriza, mais forte o cérebro fica. Não é à toa que, se você colocar boas informações na sua cabeça de uma forma bacana e equilibrada, elas podem até mesmo prevenir doenças cerebrais, doenças da mente. Por exemplo, o Alzheimer. Se você tem boas informações, se você pratica essas informações, você está fortalecendo os seus neurônios. Então, algumas doenças podem ser prevenidas de acordo com o que você memorizar. A memorização vai melhorar a sua compreensão, vai te dar gavetas no cérebro, ou seja, quando você entrar em contato com o assunto, é como se você estivesse puxando uma gavetinha no seu cérebro e você vai se recordar daquilo. Sabe quando você lê uma coisa e você fala, gente, eu lembro de ter visto isso lá na escola? É porque você memorizou. E aí, quando você vai lendo, você vai se recordando de tudo. A memorização faz isso, ela coloca gavetinhas no seu cérebro. A mesma coisa com a criança. Se ela memoriza conteúdo de uma forma bacana, quando ela abrir essas gavetinhas no cérebro dela, ela vai ter melhor compreensão dos assuntos. E além disso, as conexões neurais serão mais fortes, ficarão mais fortificadas. Então, quanto mais gavetinhas ela tiver, mais conexões ela vai fazer e mais inteligente ela vai ficar. Então, gente, apesar da gente estar numa geração que crê que não precisa memorizar, porque hoje o celular e a internet dão tudo, essas informações que a gente tem na internet, nas redes sociais, muitas vezes são informações enxugadas, são informações que não têm um início e um fim. Sabe quando você pega o seu Instagram, você vai rolando o seu feed, e aí você vê um vídeo de maquiagem, logo depois um post sobre política, logo depois uma promoção de fogão, sei lá, numa loja X. Gente, são 3 informações que não se conectam. O seu cérebro não memorizou aquilo. Ele somente teve uma sobrecarga de informações sobre assuntos diferentes. Você não criou uma gavetinha nova. Então, quando você para estudar um conteúdo num livro, numa folha, mesmo que com o auxílio da internet, mas de uma forma focada naquilo ali, sem várias informações picadas, e você memoriza algumas particularidades dentro desse conteúdo, você está criando uma conexão, uma gaveta dentro do seu cérebro muito poderosa, que faz com que você tenha um cérebro mais esticado, mais inteligente, você consegue entender melhor sobre aquele assunto. Então, apesar da gente pensar que nessa geração que memorizar não é preciso, memorizar é muito bom. Porque se você memoriza as coisas certas, da maneira certa, de forma leve e divertida, principalmente se você faz com que a criança memorize, ela vai ter muito mais qualidade dentro da mente dela. Inclusive porque quanto mais gavetinhas boas no seu cérebro, menos gavetinhas ruins. Eu faço isso daqui para vocês saberem que eu tô abrindo a gaveta, né? Mas se a pessoa tem boas gavetas no cérebro dela, se vem uma informação ruim, ela consegue combater essa informação ruim com informações boas. Então, gente, é maravilhoso. Eu diria, assim, que memorizar é uma das coisas mais bacanas que a gente pode fazer com o nosso cérebro. Memorizar boas informações, bons conteúdos que vão substituir as informações que podem nos prejudicar, inclusive, sabe? Então, eu, como professora, sempre peço aos meus alunos para memorizarem algumas informações, ajudo-os a memorizar, sempre colocando plaquinhas, sempre colocando fichas para eles lerem e para eles
cultivarem essa prática. É muito bacana, dá um retorno muito legal e eu tenho certeza de que se você começar a memorizar, você vai perceber que o seu cérebro vai ter muito mais qualidade, seus pensamentos vão ter mais qualidade, tá bom? É isso que eu queria dizer hoje neste vídeo. Memorizem boas informações, memorizem poemas, memorizem continhas matemáticas, façam com que as crianças memorizem, porque quanto mais conteúdo bom na nossa cabeça, mais inteligência também, tá bom? É isso, um beijo e até a próxima. Tchauzinho!